Olá, meus amigos. Hoje nós iremos ver a teoria do campo cristalino, ok? Para explicar as ligações nos complexos de metais de transição. Na última aula eu falei sobre a teoria do campo ligante. Só lembrando, o que a teoria do campo ligante fala? Como é que ela explica as ligações nos complexos? Ela se baseia no sistema de hibridização. Há uma hibridização entre os orbitais S, P e D, de forma que haja espaço ali no átomo, do metal no caso, para receber os pares de elétrons dos ligantes. No caso, por exemplo, se for um complexo octaédrico, nós teríamos ali, no mínimo, tem que ter 6 espaços para cada um desses 6 espaços receber 2 elétrons. Porque como são 6 ligantes, né, nós teríamos ali 12 elétrons compartilhados. Hoje nós iremos ver a teoria do campo cristalino, que é um pouco diferente. Eu queria começar mostrando para vocês essa imagem aqui, ó, ok? Essa imagem, ela mostra aqui os orbitais do tipo D. Lembrando vocês que os orbitais do tipo D são 5 orbitais. Eu tenho o orbital DYZ, orbital DXY, orbital DXZ, orbital DXY, o DX2-Y2 e o DZ2, ok? O que acontece? Esses orbitais, pessoal, no átomo, no íon metálico, imagina o íon metálico sem nenhum ligante, o íon metálico livre. Se o íon metálico livre ele tem os orbitais D, esses orbitais D eles vão ter a mesma energia, ok? Aqui tem um sistema energia e aqui nós observamos que estão no mesmo patamar de energia, os 5 orbitais, ok? Eu posso representar assim esses cinco traços, ou então esses 5 traços aqui na horizontal. Então, repetindo, num sistema onde o metal está livre, todos esses orbitais têm a mesma energia, todos, ok? A gente chama isso de uma situação de degenerescência. O que é degenerescência? Esses orbitais estão todos degenerados. E o que significa os orbitais estarem degenerados? Significa que eles têm a mesma energia, ok? Então, quando você ouvir essa palavra degenerado ou degenerescência, você vai lembrar que significa que os orbitais têm a mesma energia. Então, o metal, antes de se ligar a qualquer ligante, os orbitais do tipo D têm a mesma energia. E eu queria fazer aqui uma observação para vocês. Ó. Se você observar aqui o eixo cartesiano x, y e z, quero que você observe bem isso, x, y e z. Se você observar aqui o orbital dxy, o que a gente observa? Aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo z. Então o orbital dxy é aquele orbital que está entre os eixos. Desculpe, D, Y, Z. Está entre os eixos ó, Y e Z. Ó. Está entre os eixos Y e Z. Assim como o orbital DXZ é aquele orbital que está entre o eixo X e Z. O orbital DXY é o orbital que está entre o eixo X e Y. Aqui fica até mais claro de observar. Se você observar, ó, aqui olha aqui o eixo X e aqui o eixo Y, tá vendo? Ó? Então, esses orbitais estão entre os eixos. Ó. Aqui ele está entre o eixo X e Y, aqui está entre o eixo X e Y. Aqui também, ó, X e Y. Esse orbital aqui, ó, essa parte do orbital está entre o eixo. Isso é muito importante você observar. Aqui também está entre o eixo, ó, entre o eixo Y e o eixo Z. E aqui também, aqui fica um pouco mais difícil de ver, mas é entre o eixo Y e o eixo Z. Aqui é entre o eixo X e o eixo Z, ok? Então, observa bem, isso é muito importante. Os orbitais DXY, DYZ e DXY, DXZ e DYZ estão entre os eixos, ok? Já os orbitais dx2 menos y2 e o orbital dz2, eles estão sobre os eixos. Se você observar aqui, ó, esse nóbulo aqui do orbital está sobre o eixo. Aqui sobre o eixo y, aqui sobre o eixo x. Aqui também, aqui sobre o eixo z. E esse bambolê aqui, ó, está rodeando aqui sobre o eixo xy. Então essa observação é muito importante para você entender o que eu vou falar agora. Existem orbitais que estão entre os eixos, que no caso é o orbital DYZ, DXZ e DXY, e orbitais que estão entre os eixos, ok? Por quê? Quando o metal ele está livre, repito, a energia é a mesma energia para esses orbitais. Então, tanto faz o DXY, DXZ, DYZ, DZ2 menos Y2 e o DZ ao quadrado, eles têm a mesma energia. Quando acontece a aproximação dos ligantes, aí acontece um fenômeno que é chamado quebra da degenerescência. E o que seria essa quebra da degenerescência? Degenerescência não é ter a mesma energia?
A quebra da degenerescência é você não ter mais a mesma energia. Aí o que vai acontecer? Ó? Só uma observação aqui, ó. É só para mostrar aqui o que é o DZ2. O DZ2 é uma combinação linear desse orbital DZ2 menos X2 e o DZ2 menos Y2, que acaba formando aqui essa espécie de bambolê, ok? Mas vamos continuar aqui. Agora eu quero que você observe essa figura aqui, ó, o desdobramento dos orbitais D na coordenação octaédrica. Imagina um sistema octaédrico. Imagina que aqui eu tenho o átomo, o íon metálico, esse azul, ok? E aqui eu vou aproximar aqui 6 ligantes, ok? Vamos lá, por exemplo, 6 cianetos, 6 fluoretos, 6 monóxido de carbono. Então imagina que um metal, né, um íon metálico, aproximando os 6 ligantes. Observe bem isso aqui, ó. Os ligantes, eles se aproximam sobre os eixos. Por exemplo, esse ligante aqui está se aproximando pelo eixo Z, aqui, por cima e por baixo. Esses ligantes aqui, ó, estão se aproximando pelo eixo Y. E aqui esses ligantes estão se aproximando pelo eixo X, ok? Observação, se aproxima pelos eixos. Se você lembrar o que eu falei anteriormente, existem orbitais que estão entre os eixos e orbitais que estão sobre os eixos. Quando esses ligantes se aproximam de um íon metálico, olha o que acontece. Os orbitais dx2 menos y2 e o orbital dz2, que são aqueles orbitais que estão nos eixos, eles vão sofrer uma forte repulsão, porque aqui existe aqui pares de elétrons, né? E aqui também os pares de eletroligantes. O que vai acontecer? Vai existir uma forte repulsão entre os pares de elétrons que chegam e esses orbitais, porque eles estão sobre os eixos. Okay? Nesse caso aqui, ó, ao se aproximar aqui, ó, do eixo Y, do eixo X, há uma repulsão. Aqui também, no DZ2, também há uma repulsão. Por quê? Porque os ligantes se aproximam aqui sobre os eixos, ok? Já para os orbitais DXY, DXZ e DYZ, essa repulsão não é tão grande. Por quê? Veja, os ligantes se aproximam nos eixos, mas os orbitais estão entre os eixos. Eu espero que você esteja entendendo isso, ok? Nesse caso aqui, DXY, DXZ e DYZ, a repulsão diminui. Porque é diferente um ligante se aproximar no eixo e um ligante se aproximar perto de orbitais que estão entre os eixos. Nesse caso aqui, a repulsão é maior. Nesse caso aqui, a repulsão é menor, porque os ligantes não se encontram frontalmente com os orbitais. Eles se encontram de forma lateral, se encontram de forma não direta, mas assim de lado, ok? Mais ou menos de lado. Porque eles estão entre os eixos, ok? O resultado disso, meus amigos, é que vai ocorrer a quebra da degenerescência. O que significa isso? Nós não tínhamos aqui a energia dos orbitais deles como sendo a mesma energia. Tá aqui, ó. Aqui é a representação da mesma energia, ok? O que acontece é que quando a gente tem aqui a aproximação dos ligantes pelos eixos, no caso pelo orbital dx2 menos y2 e pelo dz2, vai acontecer aqui uma repulsão. Resultado disso é que vai aumentar a energia desses dois orbitais, ok? Com relação a esses aqui, porque antes eles tinham a mesma energia. Aí o que acontece? Há um desdobramento, a gente chama de desdobramento do campo cristalino. Os orbitais, aqueles três orbitais, o dxy, o dxz e o dyz, vão ter uma energia diminuída. E eles vão fazer parte do grupo T2G. Ok? T2G. T porque é triplamente degenerado. Esse T é triplamente degenerado. Ok, eles têm a mesma energia, ó, triplamente degenerado, tem a mesma energia. E os orbitais EG, eles vão ter aqui uma energia superior. Ou seja, há um desdobramento do campo. Vou voltar aqui, ó. Eu tinha aqui a mesma energia para os 5 orbitais. Com a aproximação do ligante, esses orbitais que estão entre os eixos diminuem sua energia. E os que estão sobre os eixos aumentam a sua energia. Por isso que a gente chama de desdobramento do campo cristalino, ok? Ó. Resultado disso é que eu vou ter aqui um chamado delta octaédrico. O que é o delta octaédrico? É a diferença entre os orbitais T2G e os orbitais EGs, ok? Meus amigos, o que provoca isso? A aproximação do ligante, a aproximação de uma amônia, por exemplo, de uma água, de um cianeto, de um monóxido de carbono, faz com que esses orbitais que tinham a mesma energia, eles sofrem essa quebra da degenerescência e há esse desdobramento do campo. E essa diferença dessa energia para cá é o delta octaédrico. Agora veja bem, ó, aqui nós temos uma perca de energia. Pensa, perder energia, pessoal, na química é aumentar a estabilidade.
Ganhar energia é aumentar a instabilidade. Quanto menor a energia, mais estável é o sistema. Quanto maior a energia, menos estável. Então, o que acontece? Quando os orbitais Ds, eles perdem energia, eles perdem numa fração. Aqui nós chamamos essa linha aqui de baricentro, ok? Baricentro. O que é um baricentro? É como se fosse você dividir para equilibrar aqui o sistema energético, ok? Então nós temos aqui uma perda de energia de menos 2/5 de delta, ok? Menos 2/5 de delta. Por outro lado, nós temos aqui um ganho energético de mais 3/5 de delta. Professor, por que isso? Se você olhar aqui, ó, aqui nós temos 3 orbitais. Se você multiplicar 3 vezes menos 2/5, né, vai dar menos 6/5, né? Menos 6/5 de delta. Se você pegar aqui esses dois e multiplicar por 3/5, vai dar 6/5 de delta. Menos 6/5 de delta mais 6/5 de delta acaba sendo igual a zero. Que é como se essa energia que você ganhou aqui, professor, mas não é negativo. Mas lembra, negativo é ganhar estabilidade. Você perde energia, mas ganha estabilidade. Essa estabilidade que você ganhou aqui, você acabou perdendo aqui, ok? Então, essa aqui é o desdobramento do campo cristalino. Vou repetir por que isso acontece. Quando os ligantes se aproximam do metal, aqueles orbitais que tinham a mesma energia sofrem uma quebra da degenerescência. O resultado disso é que eu vou ter aqui orbitais com menor energia, no caso o DXY, o DXZ e o DYZ, estão no grupo do T2G, e os orbitais EG, ou DZ ao quadrado e dx2 menos y2 fazem parte do grupo EG, ok? Ora, repetindo aqui, só essa figura só para mostrar que isso acontece por conta da aproximação dos ligantes ao meio metálico. Aí existe, pessoal, a chamada energia de estabilização do campo cristalino, que é ESC. O que é a energia de estabilização do campo cristalino? É você pegar essa fração e somar com essa fração. Se você dividir 2 por 5, vai dar 0,4. Então, 0,4x negativo. Mas, se dividir 3 por 5, dá 0,6y, delta octaedro. Professor, não estou entendendo como é que é isso. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você perceber. Para dar exemplos, eu preciso que você imaginar o seguinte. Imagina que aqui tem elétrons, ok? Tem elétrons. Se eu tiver, por exemplo, ó, um elétron, uma configuração D1. Esse elétron D1, ele só pode ocupar, quando eu for preencher aqui os orbitais, ele só pode ocupar esse espaço aqui. Imagina que aqui eu tenho D1, aqui nessa situação, e depois que acontece a quebra da degenerescência, esse único elétron que está aqui, ele vai ocupar aqui, ó, 1. Ele vai ficar aqui, um elétron. Se eu tiver uma configuração D2, esse elétron vai ficar 1, 2 aqui embaixo. Se tiver 3, vai ficar 1, 2, 3, aqui embaixo, ok? Mas a pergunta é, e se tiver 4? Se tiver 4, eu posso ter duas possibilidades. Pode ter aqui, ó, aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E o quarto elétron vir aqui para cima. Se tiver 5, eu posso ter aqui 1, 2, 3 aqui. E aqui em cima, 4, 5. Ok? Mas o que acontece? Pode haver, pessoal, possibilidades, por exemplo, numa situação D4, dos 4 elétrons ficarem aqui embaixo, ou D5, dos 5 elétrons ficarem aqui embaixo, ou D6, dos 6 elétrons ficarem aqui embaixo. Isso vai depender do seguinte, vai depender desse delta octaédrico. Se esse delta for muito grande, os elétrons eles não conseguem ir para cima, eles ficam apenas aqui embaixo. Se esse delta for pequeno, a possibilidade dos elétrons serem ocupados aqui embaixo e aqui em cima, ok? Mas eu não vou falar nisso hoje, não. Eu vou deixar para a próxima aula presencial para explicar isso direitinho. Eu só quero que você entenda o seguinte, ó. Eu posso ter, por exemplo, aqui na configuração D5, não sei se dá para enxergar direito, eu posso ter 3 elétrons no orbital T2G e 2 elétrons no orbital EG, ok? Mas eu posso ter o mesmo D5, ó, com todos os elétrons no orbital T2G, os 5 elétrons aqui, ó, ok? Posso estar distribuído de maneiras separadas ou tudo no orbital ali de baixo. Mas eu repito, eu vou explicar isso na próxima aula, presencialmente,
Mas eu quero que você entenda o seguinte: por que que acontece esse desdobramento? Por conta da aproximação dos ligantes, que acontece de maneira diferente. Os ligantes se aproximam, os orbitais estão nos eixos, e esses orbitais que estão nos eixos sofrem a maior influência da presença desse ligante, portanto, a maior repulsão, por isso que eles vão para cima. Ó. O DX2-Y2 e o DZ2 fazem parte do grupo EG, enquanto que esses três aqui, que estão entre os eixos, sofrem a menor influência. Resultado, eles caem a energia para se estabilizar de menos 2 quintos de delta, ok? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula para a gente continuar esse assunto para ficar mais claro.